Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estar nesta casa, porque temos um carinho imenso por São Vicente de Paulo. Principalmente quando ele nos convoca ao trabalho com o Cristo, no amai-vos uns aos outros, dizendo que não vou ser fiel conforme está no Evangelho, segundo recebemos as notícias. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Se cumprido este mandamento, nós vamos conseguir a felicidade mesmo neste plano, conforme mais tarde, em obras póstumas, definiu o próprio Kardec. Como a doutrina dos espíritos é uma ciência, uma filosofia e também a parte moral, a filosofia nos ensina a pensar, mas não nos ensina a fazer. A ciência nos ensina a fazer, mas não nos ensina a comportar. E a moral do Cristo, que nós chamamos de Evangelho, é que define o nosso comportamento. Mas quando falamos de Evangelho, eu não consigo estudar o Evangelho sem filosofia. Não consigo comprovar as suas teses e propostas sem a ciência. Portanto, filosofia, ciência e moral é o Evangelho de fato. Porque isso é Kardec na Revista Espírita. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. É Jesus de novo. E ao mesmo tempo ele está no ar, ele está no espaço, ele está na natureza. De modo que nós vamos tocar em alguns pontos do ensino universal dos Espíritos, que não é algo estanque. Ele progride por evolução. E o que pode ser um erro hoje, explicado, tornar-se-á uma grande verdade amanhã. Mas o que temos como uma grande virtude ou uma grande verdade hoje, no processo de expansão e evolução do ser, pode tornar-se uma grande mentira. Por exemplo, a mais bela, essencial e necessária de todas as virtudes para quem se encontra com a consciência torturada é o perdão. Isso mesmo. O auto-perdão e, por extensão, aos demais. Mas se compulsarmos a obra do espírito Shaolin, chamada Ave Luz, quando o apóstolo Tiago pergunta a Jesus a respeito do perdão, ele começa a dizer, o perdão começa nos lábios. Eu quero perdoar você, mas na prática não consigo. Mais tarde chega ao coração. Mas o perdão verdadeiro é aquele que não existe. E um jovem chamado Francisco de Paula Cândido, nasci muito próximo, onde ele viveu a maior parte de sua vida, em Uberaba, eu lhe perdoo mesmo antes de me ofender. Mas alguém que viveu também um pouco antes, mais ou menos também na mesma época, e na mesma época de Chico, mais ou menos, viera com o nome de Mahatma Gandhi. Num dado momento, um jornalista pergunta a ele, é verdade que você não perdoa? Sim. Mas como pode um pacifista dizer que não perdoa? E ele responde, como posso perdoar se ninguém me ofende? Então, quando compreendemos o tamanho evolucional de cada ser, não esperamos do outro que ele não tem para dar. Para Emmanuel, na obra Fonte Viva, no capítulo 82, serve e prossegue, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. Agora, servir pelo prazer de ser útil, eu não espero aplauso, não espero reconhecimento,
nem pagamento, nem gratidão de quem quer que seja. Eu faço pelo prazer de servir. Amo a mim porque conheço-me. Se alguém caluniar-me, eu vou atender a recomendação de Jesus como um dos maiores tratados terapêuticos que conheço. Ore pelos que vos persegue e calunia. Ame quem te odeia. Faça o bem a quem te deseja o mal. Se eu não me conheço e você me caluniar, se eu não sei o que é a minha consciência, esse centro, esse reino de Deus em mim, como que eu posso não me perturbar com a sua calúnia? Se você disser que me odeia e eu não me conheço, eu não vou ficar tão harmonizado como eu gostaria. Se você me desejar o mal e eu não me conhecer, vou acreditar que o mal pode pegar. Uma praga, por exemplo, você já jogou praga em alguém? No passado, quando eu não conhecia os espíritos nem o espiritismo, uma pessoa muito próxima da minha família, consanguínea mesmo, eu soltei um passarinho que ela aprisionou, porque ele nasceu livre. E ela disse, eu não sei que Deus era aquele. Se Deus quiser, tu vai quebrar o braço. 15 minutos após eu estava com o braço quebrado. Eu acreditei. Mas se eu acredito, porque tenho fé, conforme está na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé precisa de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só tenho certeza após a compreensão. E se eu saltei daqui para obras póstumas, Kardec afirma no item Fotografia e Telegrafia do Pensamento, um pensamento bem arquitetado me conecta com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Para Leon Denis, na obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor, a vibração de um pensamento só expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. E André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, nós estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos. E Joana de Ângeles faz um upgrade. Estamos conectados com todos os seres que não pensam como pensamos também. Então, a tese de Anthony Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, sois responsáveis por tudo que cativas, na visão de Joana de Ângeles, somos responsáveis por tudo que não cativamos também. De modo que, se eu quiser consultar a minha consciência para ver se eu sou aquilo que alguém está dizendo, eu preciso saber o que é consciência. Se eu quiser interrogar a minha consciência, como Allan Kardec nesta obra faz a pergunta 127, que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito, que nem sempre são possíveis tomar essas boas resoluções quando encarnados. Mas, vergonhosamente, para a maioria das traduções, esquecemos quando encarnamos. Se isso fosse verdade, Allan Kardec não teria colocado no capítulo 19 desta obra que a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Onde está o esquecimento do passado? A fé é um sentimento que nasce comigo. É a consciência que eu tenho da minha destinação futura. E em A Gênese, no item 27 do capítulo 2, o homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo. O corpo representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus.
E ele compara o corpo, ou o espírito, melhor dizendo, com o arquiteto cósmico. Se um de nós pensarmos, Deus, por ser onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe. Se uma célula do corpo se mexer, o espírito sabe, e principalmente qual a sua função e por que ela existe e por que ela se mexeu. Você sabe? Porque eu não sei ainda nenhum átomo dos 10.000 que formam uma das 280 milhões de moléculas só dentro de uma célula sanguínea mais simples, que é uma hemácia. Ainda não sei o seu funcionamento. Sei que é um aglomerado de forças vivas, inclusive que eu posso criá-lo, porque Allan Kardec nos ensina a fazer isso na obra O Livro dos Médiuns. Dá a receita para que a gente possa criar átomos com a ação da nossa vontade, de nosso pensamento, e transformá-los em alimentos ou em medicamentos. De modo que, quando estudamos a base, porque a codificação é somente esta obra, as demais decodificam esta obra. E analisamos cada questão desta obra, e quando tropeçamos com questões como a de número 540, tudo cresce, tudo evolui. Então a cadeira que vocês estão sentados também vai transformar-se em um humano um dia, porque ela faz parte desse tudo. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Vergonhosamente, nenhuma tradução na atualidade fala isso. Começou como? Não disse que foi. Começou pelo, por ali. Agora, começou por ser átomo, somente na edição da FEB, na 26ª edição para trás, tem a informação. E em outras editoras que não existem mais. De modo que, se quisermos conhecer um pouco mais do ensino universal dos espíritos, se quiser de fato, estude as obras originais. Porque, vergonhosamente, nenhuma das traduções que eu conheço traduz 100% a ideia do autor. Mas é o que temos. E nada contra, porque cada um fez o seu esforço extremo para trazer para nós a tradução. Mas tem Gênese que simplesmente está assim: o homem é o corpo. Ponto. Há obras que falam dedução e a outra, outro nome, indução. Parece que tem uma diferençazinha básica. Eu tenho todas as traduções que eu conheço, mas sempre que possível rogo a Deus, ao próprio Allan Kardec, a Leon Denis, a Miramês e a outros espíritos que me levem aos originais. Porque o original da obra Nosso Lar, de André Luiz, nós não conhecemos. Conhecemos 30% dele na obra Nosso Lar. 20% da obra Mensageiros. Então, quase todas as obras mutiladas. Nada contra quem o fez, é necessário que haja escândalo. Ai de quem fizer. Mas se eu sou espírito, por mais que houvesse um ato de Barcelona hoje e queimasse os livros, não se pode queimar os espíritos. Então nós aprendemos a questionar quem ditou a obra. Então, se eu sou fiel no que temos por aqui, com certeza, a partir da informação de Vicente de Paula, que narra aqui no capítulo 13, no item 12, do Evangelho segundo o Espiritismo, que para nós bastaria a nossa vontade e Deus, porque as manifestações fenomênicas são para quem tem os olhos fechados e os corações endurecidos. Agora, coloque numa casa 3 atividades. A reunião mediúnica num dia, há dias estudos no outro e a palestra no outro. E pergunta
se quem participa da reunião mediúnica participa dos estudos e das palestras simultaneamente. Pelo menos por aí afora, falando da minha terra, Minas Gerais, no dia do fenômeno, a casa lota. No dia do estudo, quase ninguém. Agora, como que eu posso caminhar às escuras? Morrendo de sede à beira do poço. E vou começar a dar alguns exemplos. Eu vou usar as matrióscas e a maior vai simbolizar o espírito, com quase a idade do universo. Se vocês quiser calcular, fique à vontade. O universo, não estamos falando do universo do Big Bang. Estamos falando do cosmos, no qual os universos são infinitos. E o espírito tem quase a idade do cosmos, segundo Joana de Ângeles. Isso está na obra Encontro com a Paz e a Saúde. E segundo a autora em O Ser Consciente, o espírito sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Ele é a síntese de todas as nossas vivências. Agora, a alma, o que está encarnado, é só um ponto de autoconsciência pura desse espírito. Então, nós vamos começar por eles, eu vou chegar na alma, o que está encarnado, e depois vocês tiram as conclusões. O porquê, aparentemente, esquecemos. Para Leon Denis, no espírito, a maior de todas as potências é a vontade. Para Joana de Ângeles, a vontade está a serviço da consciência. Ela visa duas coisas: a paz íntima e a conquista do infinito. De modo que, com a vontade bem conduzida, nós podemos vencer qualquer dificuldade, inclusive a morte. Se assim não fosse, eu não estaria aqui. Então, com a vontade de viver e compreendendo um pouco o que é a vida, nós podemos criar um corpo novo ou recriá-lo em alguns dias. Porque o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, conforme Camille Flammarion, na obra A Morte e o Seu Mistério, volume 1. E para o autor, e para Joana de Ângeles também, para Miramês e outros, entre a vontade e a mente está o umbral particular de cada ser, chamado inconsciente, onde estão as nossas paixões, os nossos traumas, conflitos, sentimento de culpa, de autopunição, está nesse cenário. De modo que, se eu desencarnar hoje e quiser chegar no plano espiritual, que não é a colônia nosso lar, ali pertence a um umbral. Ela está como um posto de socorro. Plano espiritual, onde estava a mãe de André Luiz, ou de onde veio aqueles 200 especialistas em alimentação pela respiração, auxiliando o governador da colônia. Lá está o plano espiritual. E todos passarão pela zona umbralina quando desencarnar. Com um diferencial, conforme Chico Xavier, na entrevista dada ao Pinga Fogo. Só fica no umbral a consciência culpada. E após eu ouvir isso, eu posso ir lá. Ir para lá não pretendo. Porque eu posso cometer o maior desatino. Levanto de novo, analiso por que escorreguei, faço a correção da pauta e começo outra vez. Porque eu não intencionei escorregar, não intencionei te prejudicar. A minha intenção era melhor. Se não saiu como eu gostaria e nem te agradou, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou grato se você compreender. Não é essa a estrutura do mantra? Então, a mente, para Joana de Ângeles, é uma emanação da consciência, do espírito. E para André Luiz, quando a mente já atingiu mais altos degraus no seu processo de iluminação, de sublimação, ela arroja de si mesma, não de si mesmo, de si mesma, os recursos para construir o perispírito, que é o seu veículo de expressão, e o corpo físico, para encarnar em planos que lhe sejam inferiores.
Mas quando o espírito já domina as leis de aglutinação da matéria, segundo o autor, ele governa a sua encarnação sem subordinar-se a ela. Porque na obra O Livro dos Espíritos, na questão 258, nós é que escolhemos as nossas provas. E na questão 558, com um duplo objetivo, para aperfeiçoar-nos individualmente e contribuirmos para a harmonia do universo. E na questão 560, todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Vocês é que presidem a criação de cada pensamento, dos 95 mil que elaboramos a cada 24 horas. Você que arquitetou cada um. Está vindo da tua mente ou de outras mentes? Porque a maioria de nós vivemos do pensamento do outro. Como eu tinha uma amiga que tornou minha amiga após um fato, auxiliava a minha mãe. E a coisa complicava para o lado dela, a gente fazia uma benzição, dependendo da crença dela, tinha que falar que é uma benzição, ou uma oração, ou, para os íntimos, um passe. Ela ficava boa rapidinho, mas teve um dia que ela ficou nervosa. Eu não quero mais esse negócio de viver da sua fé. Ou você me ensina como você faz isso, ou não precisa mais fazer oração para mim. Ela queria entender o mecanismo. Já pensou se na casa espírita todo mundo perguntasse? E foi na terceira vez. A primeira ela aceitou, a segunda aceitou, a terceira ela quis saber a receita. Já pensou se todos os encarnados, conforme está na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, se todos os encarnados tivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. E essa força, Joana de Ângeles narra que é o Evangelho. E Emmanuel fala que ele está em nossa consciência, no próprio Espírito. E é um repositório, como se fosse um armazém, uma fonte inesgotável e inestancável das energias que necessitamos para a nossa evolução ou iluminação. Começamos com o tema Evangelho e Vivência. E dissemos com Huberto Roden que não é o que sabemos, nem o que dizemos, nem o que fazemos que nos faz evoluir. Evolução é vivência. E lembro-me de Paulo de Tarso. Eu posso falar a língua dos homens, porque ele dominava quase todas as línguas de sua época. Ter a fé a ponto de transportar montanhas, dominar todas as ciências e falar até a língua dos anjos, se me faltar amor, caridade, e isso é um processo de autoiluminação. Se isso não me ilumina na ação, de nada adianta. Eu posso doar tudo que tenho, transformar em cesta básica, como eu fiz durante anos, sopas e etc. E quando mais nada tiver, e entregar o próprio corpo a benefício de muitos, se isso não me transforma na ação, de nada adianta. Então não adianta eu aplicar um passe em você se esse processo não me renova. Agora, se eu acho que sou mais do que você e te aprisiono, eu estou me perturbando. Porque você tem tanto quanto eu, e encontramos em Kardec, aqui não está, mas eu cito a Revista Espírita de 1868, no artigo de novembro, no primeiro artigo. Numa reunião de estudos, nós nos auxiliamos entre si. Quem tem mais, doa para quem tem menos, conforme está nesta obra. A lei do passe, doa quem tem mais. Não é quem está em pé impondo as mãos, é quem tem mais. As duas jovens senhoras que adoravam aplicar passe em Chico Xavier, que num dado momento José Raul Teixeira testemunhou o fato, elas saíam flutuando. Por quê? Porque assim que elas se posicionaram, Chico humildemente colocou lá na posição,
ele viu sair do coração do Chico uma luz que envolveu as duas. Ele falou, agora eu sei quem está aplicando o passe em quem. Então, a lei do passe doa quem tem mais. E na mesma reunião, assistimos espíritos mais necessitados do que nós, desencarnados, segundo Kardec. E somos assistidos por os Vicentes de Paulas e outros mais iluminados do que nós. Na reunião de estudos, ou na palestra, que é uma reunião de estudos também. Na obra A Gênese, no capítulo 14, ele vem dizer isso também, quando fala dessas energias. Numa reunião onde os pensamentos convergem para um ponto de harmonia, só de estar presentes na reunião, nós nos saturamos de bons fluidos. Então, as perdas fluídicas são repostas na reunião de estudos. Eu não precisaria, após uma palestra, de mais um passe. Porque durante 1 hora recebemos o equivalente a 1000 passes, se estivermos em sintonia com a mensagem. Então, quando falamos que a mente é uma fonte inesgotável e inestancável, isso está em Evolução em Dois Mundos e em Mecanismo da Mediunidade com André Luiz. E na mente, para Joana de Ângeles, Leon Denis e outros, nada é impossível de se realizar. Para Leon Denis, nós podemos fazer todas as construções na mente. Ela vai materializar isso no perispírito e executar no corpo. Mas num processo de introspecção, de diálogo íntimo, como Buda procedeu à sua autoiluminação sem mover um músculo. Na ação é que nós vamos dividir com os outros. Mas a mente, para expressar, precisa de veículos. Nós sabemos, mas antes dela, ou melhor, após ela e antes do perispírito, tem o subconsciente, que é uma fração das consciências que o espírito, no seu processo encarnatório, escolhe através da vontade, que é o Cristo que lhe representa, o eu superior, o anjo da guarda, o mentor ou guia espiritual, se vocês preferirem, para selecionar. Ele vai fazer o convite ao festim de núpcias. Então, alguém que atender o convite, que quiser vestir a roupa nupcial, vem para o subconsciente. Aqui é o local do festim. Ele vai ser coordenado pelo Senhor que fez o convite, o Espírito. Por isso que ele trabalha em perfeita harmonia na preservação do vaso físico. Para curar-nos, segundo André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, basta deixarmos de perturbar o corpo. Se eu deixar de perturbar o corpo com pensamentos em desalinhos, com emoções desgovernadas, por palavras desequilibradas, que segundo Emmanuel e Eurípides Barçanufo, pode matar o corpo. Palavras malditas, Eurípides Barçanufo, ou ditas mal, geram as dores no corpo. Dores nos ossos, dores nas costas, dores nos músculos. Palavras bem ditas curam, geram vida. E após o subconsciente, que vai governar o perispírito e o próprio corpo, agora sim, a mente vai exteriorizar algo de si mesma e construir o perispírito e manifestar-se através dele. E o perispírito, segundo André Luiz, vai adensar as suas propriedades, ou seu energismo, conforme também está na Gênese com Allan Kardec no capítulo 14, e eu posso transformar o meu perispírito, que é uma individualização de uma porção de fluidos, e transformar esses fluidos mais sutilizados em fluidos mais adensados e consertar ou criar realidades no corpo físico. Até aqui está tudo bem? A consciência ou espírito, a soma de todas as nossas vivências, a vontade como a maior de todas as potências, o inconsciente, onde está o que ainda não aprimoramos, ali o reino de Deus em nós, o nosso conteúdo que o ladrão não rouba, a traça não corrói, a mente como laboratório, que nós chamamos também de consciente, o mundo racional está aqui, o subconsciente, o perispírito e o corpo. No perispírito, Allan Kardec, na Gênese e no Livro dos Médiuns,
principalmente na Gênese, ele tem uma fonte permanente de energias nele, tanto para curar o corpo, quanto para afastar os maus espíritos. Então, se eu colocar em ação um bom fluido, ele vai repulsar o mau fluido, e conforme a consciência que eu tenho, porque ele fala que os únicos meios para nos curarmos da obsessão, a prece fervorosa e a nossa transformação moral. Agora, prece fervorosa é quando fazemos algo com conhecimento de causa. Quem estudou o Evangelho segundo o Espiritismo vai perceber que a prece é um ser. A filha primeira da fé, que é mãe de todas as virtudes. Então, a prece, a oração é uma virtude. E se vocês leram com cuidado, dependendo da tradução, viu na lição Caritas o Espírito afirmar: eu sou a caridade. É um ser. E se a fé é mãe de todas, deve um ser uma entidade também. E se tiver dúvida a respeito disso, e confiar na mais fantástica biblioteca viva que eu conheço no planeta na atualidade, chamada Divaldo Pereira Franco, se servir de referência para vocês, e se servir de referência a um dos 12 que retornou uma fração com o nome de Amélia Rodrigues, vá na obra Nos Caminhos de Jesus, no capítulo 23, o Anjo da Misericórdia, que vocês vão testificar 4 entidades com esses nomes. Tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. Eu sou a esperança, eu sou a caridade, eu sou a misericórdia. Valores morais e virtudes excelsas são entes vivos. André Luiz, obra Libertação. Porque se nesta obra disse que no início o homem tem apenas instintos, não é isso que está aqui no item 8 do capítulo 11? Mais avançados e transformados, sensações. Mais instruídas, emoções. Joana de Ângeles resgata a informação que não tem nas traduções. Mais purificadas, sentimentos. No ponto mais delicado do sentimento, o que antes era instinto, transformou-se no amor que reúne e condensa todas as sublimes virtudes, sublimes revelações. Num foco ardente que é a consciência. Porque se tiver dúvida quanto a isso, venha no prelúdio ou na introdução. Nesta obra está como introdução. Os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus. Quem escreveu? O Espírito de verdade. Quem é o Espírito de verdade? Jesus. Porque ele assina uma mensagem com o nome de Jesus de Nazaré, no Livro dos Médiuns. Aqui está como prefácio: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. E na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, a mesma mensagem, aqui no Cristo Consolador, está assinada pelo Espírito de verdade. O Espírito da verdade é a falange dos luminares que obedeciam a esse Espírito de verdade. Até agora está tudo bem? Então vamos entrar um pouquinho mais na toca do coelho. O corpo físico é um laboratório de recursos inesgotáveis e inestancáveis, segundo Joana de Ângeles. Nele tem um médico interno e uma farmacopeia infindável. Temos o poder de criar células quimioterápicas. E eu aprendi com Joana e nunca usei quimioterapia e nem radioterapia para agredir o meu corpo. Criava o soldadinho, que eu sei quem é, de quem se trata, lá da família dos linfócitos, não o B que cria os anticorpos, mas o T, uma das frequências de especialização, o citotóxico, que tem a função de matar as células infectadas. Eu o capacito para ir naquela que está criando a rebeldia. E apenas desintegro, porque André Luiz fala, se você hipnotiza um corpo com fins terapêuticos, você pode hipnotizar uma célula.
Eu hipnotizo e falo, não vai doer, porque a morte não dói. Dói a ignorância. Morte é vida, é libertação. E a lei de destruição, a quinta lei das 9 leis morais que está no Livro dos Espíritos, já disse a vocês, ou quem nos ouviu essa semana, que a 10ª lei foi uma sugestão de Allan Kardec, que o Espírito da Verdade acatou de imediato. A lei de amor, justiça e caridade sintetiza a lei de adoração, a lei do trabalho, de criação, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade e de liberdade. Tudo bem até aqui? Então, se eu sei o que eu estou fazendo, a cura está no próprio corpo, está no próprio perispírito, está na própria mente, está no próprio espírito. Depende de sabermos como fazer. Mas o corpo, segundo Allan Kardec, é um ser. O espírito, ao encarnar no corpo do homem, está na questão 605A do Livro dos Espíritos. Ele traz os seus valores intelecto-morais. Se ele influenciar o corpo, ele viaja rumo à angelitude e leva o corpo com ele também. Mas se o corpo lhe influenciar, ele vai lhe levar rumo à brutalidade. Se tiver dúvida disto, pode pegar nesta obra. Está no item 24 do capítulo 4º, que o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito. E o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. O perispírito é a alma evoluindo na direção da consciência, segundo Leon Denis. E até está no Livro dos Médiuns também essa informação. Até aqui tudo bem? Então o corpo físico é um ser e nós vamos transformar cada partícula desse ser em sentimentos, conforme Joana de Ângeles na obra Autodescobrimento, uma busca interior. Ou conforme o maior cientista espírita que pisou no planeta no último século, antes Lavoisier, para nossa felicidade, com o nome de Hernani Guimarães Andrade. Respeitado em mais de 140 países, é que narra essas verdades. Tudo bem até aqui? O espírito, a vontade, o inconsciente, o consciente, o subconsciente, o perispírito, o corpo, os seus sistemas. Assim como o corpo é um ser com autoridade tamanha, conforme consta na obra Iniciação Viagem Astral com o cientista Lancelin, psicografando Miramês, em conexão com Francisco de Assis, se eu não promover o corpo pode me expulsar como alma e contratar outro gerente. Isso são fatos. Pessoas entram em coma e quem volta? Não conhece a família mais? Ou volta transformado do dia para a noite? Alguém muda do dia para a noite? Você consegue virar santo do dia para a noite? A pessoa não acreditava nem em Deus e volta quase santo. Será que é o mesmo? A troca de personalidades dentro do mesmo espírito é um fato que está nas obras de Kardec, de Leon Denis, de Gabriel Deland, de Ernesto Bozano, de Ebbe Sachan e de uma infinidade de outros autores. E se um sistema destonar, ele não pode matar o corpo? E se um órgão se rebelar dentro de um sistema, ele não pode matar o corpo também? Por que será que Emmanuel nos ensina a falar do Evangelho aos nossos órgãos que são vivos e educáveis? Na obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo. Se um tecido dentro do órgão destonar, ele mata o corpo. Basta um tecido, meu irmão, o tecido cardíaco ou o tecido muscular, que é dividido em 3, músculo liso, esquelético e cardíaco, a parte cardíaca da câmara maior, que bombeia o sangue para o corpo, falou, não quero trabalhar para você mais não, caboclo. Não sei o motivo, mas simplesmente for atrofiando, e por mais nobre que fosse o marca-passo, que nós colocamos o mais sofisticado do planeta, que o plano cobria, e morreu a si mesmo. Como você
sem chance. E agora? Um músculo, uma partezinha mínima só de uma parte do coração se rebelou e matou o corpo. Mas se uma célula se rebelar dentro desse tecido, ela mata o tecido que mata o órgão que desorganiza o corpo. Uma só. E se uma molécula dessa célula se rebelar, ela pode destruir a célula. Se um átomo dentro de uma célula se destonar, ele mata a molécula. E Kardec nos ensina a criar átomos, no Livro dos Médiuns, nos ensina a criar moléculas na obra Gênese, e criar tudo isso se quisermos, em todas as suas obras. Porque ele estudou anatomia, ele foi professor de anatomia, estudou fisiologia e foi professor. Segundo José Herculano Pires, na obra Agonia das Religiões, no capítulo 11, A Cura Divina, ele doutorou-se em medicina, foi médico e clinicou por algum tempo, e cunhou essas frases: se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os pacientes com as palavras. Só pode afirmar uma coisa dessa alguém que fez isso. Nós podemos interferir na estrutura das coisas e das pessoas com ou sem a presença. Ele queria compreender a cura instantânea, estudou homeopatia também, além de física, química, e magnetismo, astrologia, astronomia, mais de 30 ciências correlatas. O que eu disse antes de dizer algumas coisas das ciências que Kardec estudou? Preciso saber se vocês estão conectados. Os internautas estão conectados pela internet. Eu quero ver se estão conectados na palestra. O que eu estava dizendo? Estudou homeopatia. Ela é um ser de dupla função. Ela é vibracional de um lado. Então ela pode transformar-se num fluido e repulsar um mau fluido, a causa da doença. E do outro lado, algo físico que tem capacidade de reconstruir tecidos. Então, se há lesão, ela reconstrói tecidos. Se há apenas uma perturbação, ela expulsa os maus fluidos e os maus espíritos. Mas depende da vibração do médico, do terapeuta. Dependendo, não vai acontecer coisa nenhuma. Na acupuntura, é a agulha que faz o processo ou a energia do terapeuta? Porque eu posso fazer sem agulha, com o meu dedo e dar um resultado muito melhor. E você pode fazer com o seu dedo e dar um resultado melhor do que o meu. Se você fizer com a sua mente, supera tudo isso, conforme Bezerra de Menezes. O átomo surgiu da onde? Esse não é o átomo que nós falamos do livro. Esse é o átomo físico, que é um aglomerado do átomo primordial. Então, o átomo surgiu da energia. Obrigado, querido. Espero que não tenha caído mais nada. Caiu, tem outra pedacinha que é dessa aqui. Pode pegar aí para mim, fazendo um favor. Então, a energia não quer ser átomo, tá vendo? Então, antes do átomo físico, tem o que nós chamamos de princípios vitais, ou a energia nêutron, que dá origem aos átomos. Mas esses princípios vitais nasceram, porque eles têm o nome também de bioenergia, da matéria mental. Essa matéria mental já é composta de seres vivos incontáveis, segundo André Luiz. E ela tiver a sua origem no fluido universal. E esse fluido universal, conforme a questão 29 do Livro dos Espíritos, tem a sua origem no espírito, o princípio inteligente do universo. E quer saber quem é que encarna? Apenas um pontinho desse. Um princípio inteligente do universo. Que passou por tudo isso e foi até lá. E no dizer de Jesus, só desce quem subiu. Agora ele volta como missionários
para construir o seu reinado. Lembra de Jesus? Assim como meu Pai me confiou um reino, eu também vou-lo confio. Tudo que nós formos fazer vai ser usado essa energia como matéria-prima, conforme consta na obra A Gênese. Não existe nada em a natureza que não seja uma porção desse elemento. Nada. Uma molécula, um embrião, um inseto, qualquer coisa. Então agora vamos amar-nos uns aos outros? Vamos começar por aqui. Tudo que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Jesus estava falando deste. Tudo que formos criar, segundo Leon Denis, em O Grande Enigma, vamos atrair uma porção deles. Está também na obra O Livro dos Espíritos, na questão 603. Cada ser organizado de acordo com a obra que vai construir, e a capacidade que tem para governar esse energismo vai assimilar uma porção. Agora tente imaginar apenas numas células quantos espíritos compõem essa célula. E se tiver dúvida disso, vem aqui na questão 152 dessa obra, a soma dos espíritos não forma um todo? Então a soma dos princípios inteligentes não formam os átomos físicos? Está na questão 34 desta obra. Então a molécula secundária, que é a molécula da matéria, é uma porção de moléculas primárias, que é a união desses princípios inteligentes. Já que nós vamos amar, é quando eles se unem dois ou mais que formam o amor. Carlos Torres Pastorino. E o que é o amor? Então a reunificação dessas mônadas, que também chamamos de mônadas, em unidades cada vez mais amplas. Agora, o que é amar? É fazer por você o que lhe cabe? Creio que isso não é amar, conforme Kardec. A caridade, segundo ele na obra Viagem Espírita de 1862, é a sublimação da minha personalidade. A primeira tarefa de um médium, segundo Joana de Anjos, na obra Entrega-te a Deus, é a autoiluminação desse medianeiro. Ele pensa que a primeira tarefa é comunicar-se com os espíritos. Se eu entregar meu corpo para você, espírito, manifestar, a obra de quem? É sua ou minha? Garanto que eu não vou levar o mérito, porque o corpo não é meu. Eu encarnei nele. Ele está a serviço de quem fizer o bem. E se você pediu emprestado, a obra é tua. Então, quem manifesta espírito e a atitude de fazer isso não o modifica moralmente, espiritualmente, de nada adianta. Tem vários autores que narram isto. Manifestar um espírito sem transformar-se em algo melhor, e quem é que garante que o espírito que eu estou manifestando não é meu? Quantas vidas já tive, quantas perturbações estão no meu inconsciente? A maior parte das entidades que manifestam são minhas, são das pessoas da equipe. Emmanuel. A soma das manifestações, ou melhor, as manifestações numa reunião mediúnica é a soma das necessidades dos componentes da própria reunião. Ficou ruim, não ficou? Kardec percebeu isso, está na Revista Espírita de 1862. Pior do que os maus espíritos são as nossas más inclinações, são elas que os atraem. Para afastar os maus espíritos, somente a prece fervorosa e os esforços de mudança pessoal. Afastar o mau espírito não garante cura. Se o fulano não muda, conforme está no Novo Testamento, aquele espírito convida mais 7 e vem, se a casa está desocupada. Então, quantas vezes, quantos anos eu fiquei afastando os maus espíritos? Eu era doutrinador. Só não me doutrinava. Até estudar Kardec em Obras Póstumas, onde ele vem só com esta reunião. Agora imagina, os obsessores convocaram uma reunião com Kardec. E no começo da reunião, eles começam assim, acusam-no de certas contrariedades, desgostos amorosos, e etc, etc, certas aberrações até, das quais somos inocentes. E Kardec conclui, não raramente somos nossos próprios obsessores, e antes de quem quer que seja almejar domar um mau espírito, precisa cuidar de domar-se.
O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós, André Luiz. Consertado dentro, fora tudo ficará perfeito, Chico Xavier. Então, pior do que os maus espíritos são as nossas. E na obra O Céu e o Inferno, alguém já estudou em profundidade? Já estudaram? Aconselho a ir lá. Melhorados os homens, não fornecerão senão ao mundo dos espíritos melhores espíritos. Não terão mais obsessores, se melhorar os homens. E na obra A Gênese, a função da doutrina é melhorar o indivíduo. Ele melhorado, o seu exemplo pode convidar a humanidade a fazer o mesmo. E o mundo espiritual, chegando lá melhores espíritos, eles encarnarão em melhores condições para a transformação do próprio planeta. Antes da união desses princípios inteligentes para formar o amor substância, Joana de Angelis acredita que não existia a criação. Está na obra O Amor como Solução. E para a autora na obra Plenitude, o amor é o mais potente antídoto para todas as causas do sofrimento. Porque ele vai gerar a vida, ele vai nutrir a vida, ele vai organizar e manter a vida dependendo do seu estágio de evolução. Ficou mais ou menos claro a ideia? Se eu trouxesse informações semelhantes ao amar-vos uns aos outros, seria mais uma. Tudo que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Jesus. Então, quando for dispensar, não esqueça. Nós estamos atraindo o princípio inteligente do universo e gravando nele o que somos. Valores ou perturbações, segundo Leon Denis. Se eu começar a pensar, eu começo a interagir com tudo que existe em mim e com tudo que existe no universo. Se os pensamentos estiverem em desalinho, eu perturbo a mim e o universo também. Todas as coisas são expressões de Deus e são manifestações. Então, amar a Deus em todas as coisas é a proposta de Miramês. A batatinha que você vai comer é o que mesmo? Um aglomerado de espíritos menores, fazendo parte da consciência batatinha. Agora, em que você vai transformá-la? Em ternura? Em compaixão? Em doçura? Ela pode ser o que você treiná-la para tal. Agora, na hora da alimentação, a alegria está na pauta? Para abrir os espaços do nosso psiquismo para que entre esse pessoal? A gratidão como processo de transformação na ação, a esperança como alguém que vai fornecer matéria-prima, porque a doce presença do amor, segundo Joana de Angelis. E amor gera, nutre, organiza e mantém a vida. Então a esperança traz esses três elementos. Ela vai trazer elementos para gerar a vida, para nutrir e para organizar e manter. Então, quando falamos de amar-nos uns aos outros, ame a Deus acima de todas as coisas. Qual Deus? Esse. Esse é o Deus do mandamento. Com todo respeito, não é o arquiteto cósmico. E conforme você ama esse Deus, agora ame ao seu semelhante conforme você se ama. Essa interpretação foi do Sirley. Precisa vir aqui em Franca aprender com ele. Ele chegou a essa conclusão por experiência própria. Porque Deus e o Cristo são essências que nutrem e norteiam a nossa consciência. O templo de Deus está ali. Agora, se eu me amo, se eu reconheço que há essa consciência em mim e não faço senão a sua vontade, e poder afirmar para os demais, sigam-me vós, porque eu já sou igual a Ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é Ele que vive em mim. E pergunto a vocês, para encerrar a fala e abrir para as perguntas. Jesus tinha livre-arbítrio? Livre-arbítrio para escolhermos entre o bem e o mal. Na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec por decreto derruba o céu e o inferno e o mal. Jesus
falou isto: eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus de sua consciência. Ele tinha livre-arbítrio ou liberdade? O bem de todos é o eterno princípio. André Luiz, Evolução em Dois Mundos. O bem eterno é a lei suprema. Respostas da Vida, com o mesmo autor. O verdadeiro antídoto contra o mal é o bem. Ação e reação, ainda com o mesmo autor. Então, quando falamos de amar-nos uns aos outros, se eu me conheço, eu tenho condição de amar as perturbações que estão no meu inconsciente. Num diálogo terno e amoroso, eu vou abraçá-las e dizer: olá, dona Tristeza. Você me deu a conhecer a depressão, eu não conhecia antes de te conhecer. E você me levou para um abismo tão profundo que não tinha mais para onde descer. Então eu resolvi subir e transformar você em alegria de viver. Olá, dona Ansiedade. Você vive comigo 24 horas por dia, num processo angustioso, e eu quero transformar você, que é filha da insegurança, em autoconfiança. Olá, dona Euforia e dona ou senhor Apático, que são os dois filhos, um da tristeza profunda da depressão e outro da ansiedade, e juntos formam a bipolaridade. E quando eles se consorciam, geram outros que chamamos de pânico. As manifestações das culpas, dos tormentos do nosso inconsciente. Abriu as portas, agora você não sabe que hora esse povo vai manifestar. Você não sabe se é no trânsito, na hora que está no farol vermelho, que está para sair, agora medo de dirigir. Aí alguém fecha o vidro, medo de lugar fechado. Eu estou no meio de um público, no meio de gente, medo de gente. Eu estou lá no alto do apartamento, medo de altura. E te coloca no ridículo. Eu estou falando de experiência própria. E por mais que eu tomasse 25 doses de tarja preta, quase tudo, não afastou nenhum deles. Mas a minha transformação moral transformou todos eles. Entendeu mais ou menos o que é o amarmos uns aos outros? Se eu só posso amar você se eu sentir isto por mim. Porque o meu magnetismo de alto amor vai contagiar você. Agora, a minha perturbação vai contaminar você. Porque a simples depressão, se você for cuidar de um depressivo e não estiver consciente do que está fazendo, você pode entrar em depressão também. Porque eu fiz isso com a minha esposa. Ela foi para o abismo junto comigo. Não tinha experiência e eu saí primeiro e ela ficou anos dependente de depressivos até despertar sua consciência também. Não pergunte todo mundo de uma vez. Vamos tentar ficar dentro da pauta Evangelho e Vivência, que foi a proposta inicial, porque tudo é Evangelho. E vivência, transformação na conduta. O Espiritismo na ação mostrou algumas coisas desta vivência do Evangelho. O querer, fazer convergir todas as potências desse ser, conhecer a vontade e aprender a conduzi-la. Saber das forças e das leis que nos compõem e, acima de tudo, o amor, que é a matéria-prima e a lei ao mesmo tempo. E hoje, com a pauta Amai-vos uns aos outros. Se quiser vir aqui na frente, fica mais fácil, vocês perguntam, porque os microfones que estão registrando esse para a filmagem, para os nossos internautas. Esse menorzinho é para registrar o áudio, se a gente tiver algum atropelo com o áudio da filmagem, e este para a filmagem. Ou vocês perguntam, eu repito a pergunta, para que depois a gente faça a edição para que a gente possa rever a pauta outra vez. Quando fizemos a proposta de falar, falamos para o Espírito, mas para todos esses seres também. A palestra começa daqui até lá, ou a gente pede permissão para a consciência e vai viajando com a consciência até onde ela quer que chegue a informação. Mas ninguém
consegue resistir o toque do verdadeiro amor. Por mais que alguém tente fechar as portas, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele rompe todas as trancas, quando o amor é incondicional. Ainda não consegui isso, mas Vicente de Paulo já conseguiu, e outros que estão aqui, com certeza a consciência de vocês fora permeada por alguma coisa enobrecedora, e quiçá vocês permeando as nossas, porque muitos de vocês são muito, conforme estão nos dizendo, superiores na evolução do que o próprio Vicente de Paulo, só não sabe que são. Quem vai perguntar primeiro? Vamos lá. Então, se existe um método prático para trabalharmos esse energismo, principalmente redirecionarmos a nossa vontade. Lembra da questão 919? Há um meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Lembra da 909? O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações com seus próprios esforços? Sim. Na maioria das vezes fazendo pouco esforço, o que lhes falta? A vontade. Então, conhece-te a ti mesmo. Quem é o si mesmo? O Espírito. Então, se eu sei o que sou, eu busco os recursos na minha própria consciência. Para Miramês, tudo que necessitamos está em torno de nós, mas com mais eficiência está dentro de nós também, na nossa própria essência. Agora você quer um meio para chegar lá. O meio que eu conheço chama-se oração. A filha primeira da minha fé, no meu caso. Se for raciocinada a fé, é o meu campo racional. É o que eu vou entender com a minha inteligência, com o meu pensamento, com a minha imaginação. A inteligência é a lei que governa, o pensamento é a capacidade criativa, a imaginação dá a forma. O sentimento vai dar vida a isso. Então, se estiver falando dessa fé, ela é só aqui do campo racional. Agora, se eu estiver falando de fé vivenciada, que é a mãe de todas as virtudes, eu estou falando de intuição. Então, agora, se as boas lembranças que eu tomei como espírito são as minhas forças intuitivas, quando eu me apresento no campo mental, conforme Kardec nos recomenda no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, cada palavra mentalizada ou verbalizada precisa revelar uma intenção de mudança desse conhecimento de mim mesmo. Agora, se eu não consigo respeitar o meu corpo no que ele necessita, será que ele me deixa viajar para o perispírito? Jamais. Nunca consegui. E olha que eu tentei pegar atalho durante 8.000 anos, desde o Egito. Com alucinógeno, com tudo que você possa imaginar. Não consegui. Com rituais, até com magia negra. E eu sei fazer. Quer aprender? E eu ensino a pior de todas, de grátis. Querem? A partir da manhã você pode começar a detonar o povo. A pior magia negra, segundo Emmanuel, é a maledicência. Agora, todos os feitiços, segundo Ramatiz, é quando você critica os outros, fala mal da vida dos outros, em outras frequências também. Eu não conheço outro mecanismo, então eu me apresento no meu campo mental, uso de minha honestidade, reconhecendo a minha ignorância, humildade, e usando de minha sinceridade, sou eu que quero colocar a mão na massa, eu não quero mais terceirizar, e depois uso de fidelidade na aplicação. E para fazer isso, eu preciso aprender o que é respirar 7 vezes por minuto para acalmar o meu corpo, enriquecendo o ar que respiro com todos os conteúdos enobrecedores. E após respirar calma e amorosamente, relaxar, e ninguém consegue relaxar se não aprende a respirar. E após relaxar, agora eu consigo concentrar, e ninguém consegue concentrar se não aprender a relaxar. Então agora, vitalizado pela respiração, fortalecido pelo relaxamento, e ao
mesmo tempo capacitado pela concentração para o que eu pretendo. Lembra? Concentrar a vontade, todas as potências, toda a energia para o alvo que eu quero atingir, para aquilo que eu almejo conquistar ou governar, com Leon Denis. E agora eu quero buscar a sabedoria. Esse é o meu querer. Agora eu preciso saber, conhecer as forças e as leis. E orar para Joana de Anjos é mergulhar na consciência profunda e voltar de dentro para fora iluminando-se. Então eu vou com a intenção, quando chego lá sou fecundado e quando retorno já com um grau de expansão consciencial conforme a atividade que eu pretendo. E conforme a fidelidade no dizer de Jesus, se for desfiel no pouco, eu te darei intendência de coisas maiores. Se multiplicou 2 talentos em 4, eu te promovo. Se foi 5 em 10, idem. Se enterrou, eu te tiro do cenário, e etc. Mais ou menos claro? Mais alguém? João o Batista primeiro. Você chegou um pouquinho atrasado. Aguenta que já vai você. João Batista, como que você chama? Augusto. Então você vê que o cara tem autoridade. Então vamos lá, João. Exato. Vamos lá. Você pode chamar de sinônimo, segundo vários autores, ou consciência é algo que está no espírito como a ciência que ele tem de realizar alguma coisa. Então, para Hernani Guimarães Andrade, se você olhar de fora, consciência é a soma de tudo que compõe o espírito. Se você olhar de dentro, é a qualificação que essa consciência já possui e pode usar a inteligência para manifestar isso onde ela pretende, no campo racional, por exemplo. Então, a consciência pode ser a síntese de todas as suas vivências ou as lembranças das boas resoluções tomadas pelo espírito nas suas diversas encarnações. Então, o que seria mais nobre. Mas quando chamamos de superconsciência, já estamos falando de algo que é sinônimo. Então, espírito ou consciência. Mas se você for ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro parágrafo da lição Homem de Bem, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência para ver se não violou essa lei. Quem está interrogando é a alma falando com a sua consciência. Mas se você for ler Emmanuel, o Evangelho não está aqui nem acolá, mas sim em ti mesmo, portas adentro do teu próprio espírito, nos mais íntimos refouros de sua consciência, no espírito ou em seu coração. Então você pode imaginar no espírito algo superior, como seu estado de consciência, ou imaginar que toda a soma que compõe essa superconsciência é a consciência em si. Porque às vezes dá tantos nomes, então isso não invalida. Você pode imaginar. Então eu sou um espírito na essência, como superconsciente, você pode chamar de consciência. E as demais expressões, outros estados. Mas tudo são consciências. O meu inconsciente são estados dessa consciência também. Então, no tempo global de quantidade, na totalidade, o espírito é a consciência em si. Mas você pode chamar apenas o superconsciente de consciência. Agora, o Augusto. Eu atendi 2 conselhos do próprio Kardec. No item 7 da introdução do Livro dos Espíritos, ele recomenda assim: o sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber.
Porque um estudo novo não se faz com ideias preconcebidas. Ele começa com essa tese. Então, eu preciso reconhecer a minha ignorância e considerar que é um estudo novo. E depois encontramos essa outra recomendação dele. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. E esses conhecimentos, e os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito sérios para serem adquiridos de qualquer modo que não seja por um estudo atencioso e contínuo, feito no silêncio e no recolhimento, porque somente nesta condição pode-se observar um número infinito de fatos e de detalhes que escapam ao observador comum e que olha superficialmente e permitir firmar uma opinião. Então, a partir daqui, nós podemos acessar a fonte. Porque a fonte é os espíritos. Então, eles não disseram que está num pedestal inacessável. Quando estudamos um livro, segundo Joana de Ângelo, o ideal seria fazer uma oração e conectar com o autor. E quando conectamos com Joana de Ângelo, recebemos muitas coisas que não estão no livro. E você lê no livro e enxerga. Eu já li coisas no Evangelho que eu e um amigo meu, Marcelo Marques, nós choramos e nunca mais encontramos. Eu já li nesta obra, quem comenta o mal contribui para a sua expansão, e nunca achei mais a lição. Então, quando estamos nesse recolhimento com esse olhar de detalhes, para as mulheres é moleza, porque elas têm 5 bilhões de neurônios a mais. Já uma visão panorâmica. Agora, para a gente que é meio limitado, meio... né? Mas um recolhimento, essa sinceridade, o que eu quero fazer com o conhecimento, isso é que faz a diferença. E depois fazer. Não é só falar que quer, depois assume, toma posse e depois não faz coisa alguma. Aí a gente acessa os originais. Por exemplo, o original desta obra, nós o conhecemos, tem mais de 20.000 páginas. Agora imagine o meu sofrimento para condensar fragmentos e trazer apenas 400 e poucas. Está vindo o segundo livro com mais ou menos o mesmo tamanho. Mas mesmo que complete a trilogia, vai ter 1.000 páginas, 1.000 e poucas. Agora, quando alguém, como uma criança no dia do lançamento, meu sobrinho, 2 anos de idade, os pais compraram o livro, ele olhou, abraçou o livro e falou, este é meu. Se vocês quiserem, compre outro para vocês. E ninguém toca no livro dele até hoje. E começou a falar para os pais o que estava dentro do livro, sem saber ler. Porque o livro é um ser vivo, como já dizia Euripides Barçanufo, e ao mesmo tempo, Rui Barbosa. Chico colocava a mão no livro e lia o livro em todos os detalhes sem abri-lo. Chico. Só pode ser um ser vivo. Se tudo é vivo, o livro também é feito de átomos, de moléculas, de partículas. Então, quando nós temos esse conhecimento, e se vocês observarem a obra de André Luiz, vocês vão ver que ele vai num pensamento, de repente, interrompe o pensamento, o raciocínio. E quem disse isso foi Carlos Bacelli. Ele viveu com Chico. E eu não vou duvidar, porque eu conheço a obra original. E ela não é só isso que está aí. E quantas obras, a nossa mesmo, nossa não, de muitos que organizaram. O trabalho menor foi o nosso, de organizar. Mais complexo foi achar onde estavam os fragmentos. Então, quando falamos disso, nesse sentido, e olhamos para o livro hoje, e lembramos de Chico Xavier, antes de continuar o nosso raciocínio, imagine o sofrimento de Chico. Porque nesta obra nós colocamos, as plantas pensam, raciocinam, sentem e se comunicam. A editora falou, se você não tirar isso, não editamos a sua obra.
e colocamos na obra que o Espírito encarna apenas uma fração. Ele pode animar vários corpos, se tem habilidade, ou vários espíritos unir para animar um só corpo. Que isso está na obra do pesquisador Hermínio Correia de Miranda. E ninguém até hoje conseguiu desbancar a sua tese, porque é a tese de muitos espíritos. Se você não tirar isso, também não publicamos. Esse negócio já está atrasado mais de 8.000 anos que a gente já acreditava nisso. E depois encontramos mais tarde e colocamos nas edições futuras e mandamos a informação para o dono da editora, com Camille Flammarion. Plantas existem vivendo como nós outros. Pensam, sentem, raciocinam e falam. E ele falou, de onde você tirou isso? Aí eu mandei a obra e ele quis morrer. Porque o livro, a essa altura, já estava com quase 30.000 exemplares. E seria dado para ele de grátis. Não que o livro dá dinheiro, mas o mérito da propagação da mensagem seria dele. Então não é tão simples, às vezes, né, entender essas realidades. Mas se você se dispor, você acessa os originais. Está aqui com Ivone do Amaral Pereira, psicografando Bezerra de Menezes. E Ramati sendo psicografado por Hercílio Mais. Que nós podemos acessar os registros acásticos e lembrar de cenas de Jesus em tempo real. Depende da nossa moral e qual o objetivo disso. Deus não esconde nada de ninguém. Agora vai depender do nosso preparo para acessar e fazer bom uso do conhecimento. Então, se tivermos atenção, a gente vai ler coisas que não estão nas obras. Todas as vezes que eu leio o livro dos Espíritos, porque ainda não estudei, eu enxergo coisas novas nas mesmas questões que não enxerguei antes, ou no Evangelho, ou em qualquer obra da codificação. Mais alguém? Sirley. Vamos lá. Hoje mesmo, nós dois descobrimos, não conhecíamos ainda, nenhum nem o outro. E eu fico imaginando, o Sirley perguntou como Chico assimilava esses conhecimentos do livro. Nós colocamos no livro Despertar da Consciência assim: se eu quero estudar você, não basta eu compreender você como fenômeno, amar você, ser você por um instante. Eu preciso fazer uma transfusão da minha alma para dentro da sua alma. E é assim que nós assimilamos o conhecimento, e Chico também. Então ele mergulhava o seu psiquismo na consciência do livro e dos autores. E como se está aqui o equipamento que está em informação, um próprio livro. Está aqui o pendrive. Como que isso faz? Porque desmaterializou o livro aqui, viajou aqui e reintegrou aqui. Se isso é feito na informática, imagine no espírito a tecnologia. E sabendo que isso é vivo, por exemplo, 1 byte na informática é um caractere formado por 8 bits. Quer dizer, 8 seres menores. E nós sabemos que esses bits e esses bytes são compostos por consciências elementais, que são seres vivos. A matéria mental é sempre composta de seres vivos incontáveis. E esses seres vivos é que compõem os infracorpúsculos, segundo Emmanuel, os bósons de Higgs, o quantum, a menor partícula de energia, para reunir com outros quantos e formar o quantum, uma porção de energia. Então, Chico deixou algumas pistas. Ninguém tem que acreditar no que eu vou dizer. Sempre que perguntarmos o que ele era, por exemplo, se tu és Francisco de Assis, sou um cisco.
E nós sabemos que é um cisco da consciência que encarna. E esse cisco de Assis conversava com as formigas. Como Francisco de Assis conversava com o fogo, com o ar, com tudo. Então ele entendia a vida e respeitava em todas as suas expressões. E o segredo é esse. Então, se eu não respeito a vida em todas as suas expressões, eu não consigo mergulhar no íntimo do átomo e magnetizar uma água consciência. Porque é isso que vamos fazer. Eu vou mergulhar a minha consciência com as minhas virtudes no interior do átomo, que é um centro vital, segundo Emmanuel. E o meu energismo, o meu plasma, gerado no interior dos microtúbulos, na intimidade do citoesqueleto mergulhado no citoplasma, é que vai gerar o meu magnetismo para a interação com esse núcleo atômico e transmutar a água em algo diferente ou algo do meu psiquismo, porque Masaru Emoto fotografou a molécula de água comum e após a magnetização, a oração, a declaração de amor, e percebeu que ela transformou-se em cristais belíssimos. E antes não tinha aquela forma. Ou seja, chegou gente nova, não reconhecida às vezes por outros cientistas, mas ele reconheceu por experimentação prática. Então, quando temos essa noção, no passe, e eu não vou apenas impor as mãos sobre você, eu vou colocar o meu universo a seu dispor. O que queres que eu te faça? Não posso fazer por você e te deixar na miséria, porque aliviar a sua dor não é caridade, é um dever moral. Caridade é quando eu te ensino a fazer isto. Isso é Emmanuel na obra Luz no Caminho, na lição Dever e Caridade. Dar um pano, o que sobra do meu armário, para te vestir, isso é um dever moral. Caridade é quando eu visto você com novas ideias à luz do meu exemplo pessoal. Então, dar a água para saciar a sua sede é um dever moral. Caridade é quando eu te ensino onde está a fonte. Aliviar a tua fome é um dever moral. Agora, caridade é quando eu te ensino a ganhar o próprio pão. E quando agimos dessa forma, nós conseguimos mergulhar o nosso psiquismo no do outro, porque eu intenciono libertar você e mostrar que você também é um Deus, que eu não sou melhor do que você. Tudo bem? Nosso tempo. Podemos encerrar? Mais uma ou duas perguntas, então. Então vem para cá, que aí fica... Mas aí eu tenho que repetir toda a sua fala. Chega para cá que aí a gente vende a sua imagem, depois você assina o contrato para ceder as imagens para nós. Aqui na frente. Eu observo muito isso, eu gosto de observar. Que as obras são muito manipuladas, né? Todas as obras. Que a gente lê, principalmente que falam de assuntos tais, né? Nós estamos aqui conversando. Eu não sei explicar como eu até disse para você ontem, não sei explicar como. Mas eu consigo, como eu estava comentando com o colega ali, ler além do que está escrito. Uhum. De repente eu pego uma obra, começo a ler ela, e eu leio coisas que de repente eu volto no instante e aquilo não estava escrito ali. E ao meu entender, eu entendo que ali eu estava lendo uma parte manipulada e o que eu li era original. Mas não sei explicar, não sei explicar. Mas isso também com Santo Agostinho. Se você não me perguntar o que é Deus, eu sei. Mas se você perguntar, isso também é o que acontece conosco. Mas hoje eu já sei explicar, porque é uma comunicação da sua consciência com a consciência do livro. E a própria consciência tua, porque Allan Kardec é um exemplo disso.
A Gênese, 90% das informações, ele acessou a sua própria consciência. Buscou na fonte, no seu espírito, como ele falava assim. E Camille Flammarion, segundo o próprio Kardec, psicografando o Galileu, que era ele próprio. E quando a gente fala de reencarnação, há uma polêmica, se fosse reencarnação, era Galileu que estava a Camille. Ele não tinha como psicografar ele próprio. E Allan Kardec mudou para encarnação. Então, Camille está encarnado, psicografando Galileu, e psicografou outras facetas da sua própria consciência. Então, na obra A Gênese, tem apenas 2 espíritos. Um que buscou diretamente na sua essência, outro que buscou em suas partes, em suas vivências. E é isso que acontece. Amplio um pouco, vamos dizer assim. Nós temos que exercitar a prática de ouvir além do que está sendo falado, ler além do que está sendo escrito, ver além do que está sendo mostrado. Só que eu não sei ensinar, não. Isso é fácil. E a gente termina então com um exemplo de como fazer isto. Nas coisas mais simples, e a receita que nós damos quase sempre é esta: se você visar o aproveitamento total da energia, que é vida, o não desperdício de qualquer coisa e o fazer o máximo com o mínimo, você já adquire um respeito pela natureza e a natureza inteira se abre. Camille Flammarion. Então ela se abre e se mostra, porque a gente pensa que é complexo por ignorância. E ele fala que é tudo muito simples, quando olhamos com os olhos da simplicidade, não se sentindo melhor ou pior. Então, quando nós percebemos que um chuchu, ele só não tem consciência do seu vir a ser, como nós já temos uma leve, ou pelo menos um leve vislumbre. Mas se um ponto, como está no livro, um ponto só de uma página, soubesse que ele é um sol de primeira grandeza, ontem eu falei, e alguém ficou às vezes até meio arrepiado, que o nosso sol é de 7ª grandeza. Sóis de primeira grandeza não tem como descrevê-lo em relação ao nosso. E quem disse que o nosso sol é de 7ª grandeza foi Dom Helder Câmara, quando desencarnou, ele deixou uma carta, que não poderia ser aberta antes da sua morte, porque senão ele morreria antes de morrer, antes do tempo. E quando ele já morreu, ele acreditava no cosmos, não apenas no planeta Terra como um planeta habitado, mas incontáveis, e falou que o nosso Sol é de 7ª grandeza em relação aos sóis que ele conhecera. Eu creio que ele não conheceu todas. Se ele conhecesse todas, falar que era de 20ª, de 100ª grandeza, de tão pequeno em relação aos outros. Então, com esse exercício de estar presente na ação, já que é evangelho, vivência, espiritismo na ação, o querer alguma coisa, saber por que quer e conhecer as forças e as leis. Então, se o nosso corpo pedir algo, e por conhecimento eu sei que esse algo pode dar um prazer ao meu corpo, e por hábito eu posso repetir a ação, mas eu posso estar matando o meu corpo, dependendo do que eu estou comendo. E se começarmos por isso, prestar atenção no nosso próprio corpo e lembrar pelo menos de Hipócrates, que seu alimento seja seu medicamento. E neste momento, os espíritos benfeitores que amparam, que ombreiam a orientação dessa casa, juntamente com Vicente de Paulo, vendo em nós a sinceridade, a humildade, a honestidade e o desejo de fidelidade na aplicação, conforme Joana de Anjos define no capítulo, ou melhor, na lição, dar-se-á aquele que tem, assinando como espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Conforme a lucidez que Allan Kardec recomenda em O Livro dos Médiuns. E, ao mesmo tempo, a nossa transformação moral
o nosso conhecimento ou conhecimento de causa e a nossa transformação na ação define quem vai caminhar conosco. Então diga-me quem és, que eu te direi quem andas contigo, não o contrário. E abrindo as nossas mentes, quiçá nossa própria consciência, e dizendo: Senhor, nem ouro nem prata tenho, mas o que tenho vos dou. Faça-nos, ou faça-me, instrumentos de sua vontade. Onde houver estruturas conscienciais no formato de ódio, permita que eu vá lá e as eleve até o estágio do amor. Que onde houver essas estruturas de consciência torturada, culpada, em forma de discórdia, que eu as eleve para o reino da concórdia. Onde houver o tormento da dúvida, que eu a eleve ao estágio da fé. Que onde houver todas as forças contrárias, eu possa levar a proposta virtuosa de sua transformação, do seu vir a ser. A esperança para promover o desespero, a luz do conhecimento para transformar as trevas da ignorância. E permita que possamos amar mais do que esperar amor. Doar sem esperar doação. Ou seja, fazer pelo um ato de amor a si próprio e ao seu semelhante como extensão. Porque somos um. Porque somos partes de um todo, mas cada parte contém o todo. E quando desperta essa mínima parte, intenciona cuidar do todo como se fosse o seu próprio ser. Deus nos abençoe com as oportunidades de trabalho no bem. E como Ele trabalha sempre, Jesus trabalha também, que possamos ser a cada dia seus imitadores no pensar, no sentir, no falar, no agir. Gratidão eterna, paz profunda a todos. Obrigado. 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 Se quiser nos ajudar, vou pedir mais um minutinho. Entre no site ou no nosso sítio, o despertardaconsciência.com.br. Se quiser fazer parte dessa espaçonave, nos dê a honra de inscrever em nosso canal. Lá tem o link, ou youtube.com/o Despertar da Consciência. Mas entrando no site, você já fica conhecendo a nossa TV web, o Despertar da Consciência, e um pouco do que está à disposição de vocês. Se curtir, der o joinha, o YouTube vai compreender, porque ele é intuitivo, que vocês gostam de conteúdo semelhante. E vai mandar outras coisas semelhantes para vocês. Se compartilhar com alguém, de repente esse alguém pode gostar e passar para outro alguém, e a corrente do bem vai chegando onde precisa chegar. Se quiser estudar, adquira o livro. Só não compre o livro para a manutenção do projeto. Porque tem o salário de quem mantém a TV no ar, tem a despesa do próprio provedor e uma infinidade de coisas. Mas não compre se não quiser estudar. E não dê livro de presente se não tiver certeza que a pessoa irá estudar. Porque é um ser vivo e precisa de dinamismo. Ele gosta que alguém rabisque, marque, ele gosta disso. A gente não quer nem sujar o livro, ele gosta. E se quiser entender o livro, tem uma mensagem no final de um escritor com mais de 2 milhões de leitores. O Adi Lamego Bulus. Eu não coloquei o currículo porque iriam as 10 páginas em letras miudinhas para falar desse professor de direito constitucional com mais de 30 obras de 2.000, 3.000 páginas, um grande número delas.
ensinando-nos como estudar o livro, dando a dica dele como professor, como escritor, como a gente tirar o máximo de proveito. Mas uma das recomendações que os Espíritos nos deram foi: leia, sem o compromisso de entender, para ter uma noção do que tem dentro da obra. Desarmado, sem ideias preconcebidas. Leu. Agora a segunda leitura, releia e comece a marcar o que te interessou. E a terceira você começa a estudar. Muito obrigado. Muita paz.